Obrigado. Está funcionando? Bom, contenham-se, jovens. Bom, meu caro Elcio, muito obrigado pela gentileza das palavras na minha apresentação. Eu vivo realmente rodando pelo mundo, falando em universidades estrangeiras, no Brasil, por aí afora, mas para mim, falar no Ceará, né, e falar em Fortaleza, e falar na periferia da minha cidade, me traz sempre uma emoção muito especial. Portanto, muito obrigado aí pela introdução gentil. Quero cumprimentar todos os distintos integrantes da mesa, cumprimentar o Eudoro, que é uma figura a quem o Ceará muito deve, pela sua sobriedade, sua seriedade, espírito público, e de ser a grande figura inspiradora do nosso extraordinário governador Camilo Santana. Portanto, por si e pela grande cria, cumprimentar o presidente Sarto da Assembleia, e já anunciando que o Sarto vai ter que se retirar, porque ele não aguenta mais me ouvir falando. Mas não é porque ele já tinha compromisso, ainda assim queria vir dar um abraço em vocês. Assim que você quiser, meu irmão, pode cair fora. Cumprimentar o Antônio Henrique, nosso presidente da Câmara, morador da periferia de Fortaleza, que pela sua humildade, talento, disposição para o trabalho e fidelidade ao povo pobre da nossa cidade, chega agora, pela mão dos seus colegas, à presidência da Câmara. Antônio Henrique, um forte abraço. Cumprimentar o nosso líder, que tem batido um bolão na Câmara Federal, nesses tempos dificílimos que o Brasil está vivendo, André Figueiredo. E cumprimentar a nossa joia do PDT, o nosso quadro mais qualificado, aí que tem cumprido uma tarefa importante na cidade de Fortaleza, mas que também terá tarefas muito importantes pelo futuro do Ceará e do Brasil, meu caro Roberto Cláudio. Vou logo cumprimentar o secretário Júlio Brise, que eu conheço desde muito pequenininho, né? Já estou com 61, ele está inteirando uns 20 e poucos, então já tem um bocado. Obrigado, né? Depois eu vou mandar conta. E fazer um protesto para começar, porque se não fosse assim eu não seria Ciro Gomes. Cadê as mulheres nessa mesa? Só tem homem. Portanto, eu vou cumprimentar a Carolina Bezerra, primeira dama de Fortaleza, cumprimentar a Gisele Bezerra também, sem serem parentes, minha mulher, e a presidente do Conselho Estadual de Educação, a Ada Fernandes Vieira Pimentel Fernandes Vieira. Aí, como diz o caboclo lá de Sobral, demais autoridades civis, militares e eclesiásticas, né? Pronto, então, está saudado todo mundo. Eu estou na dúvida aqui, mas vou começar sentado, se eu falava em pé ou sentado, mas, na verdade, eu quero ver se a gente cria aqui um ambiente de conversa. E eu vim falar, depois desse convite extremamente generoso que eu recebi, eu vim falar com vocês hoje sobre felicidade. Sim, felicidade mesmo. Porque mais ou menos conscientemente, os filósofos são mais conscientes disso e mais cínicos, né? Porém, nós todos estamos na vida buscando sermos felizes. Às vezes a gente sabe que está querendo ser feliz e é crítico e sabe, faz uma avaliação, eu estou conseguindo metade, eu estou conseguindo um terço, eu não estou conseguindo nada, eu estou ferrado, etc. Mas a maioria de nós vai buscando no dia a dia. Acorda, um gostinho de merda na boca às vezes, um negócio, né, um problema e tal. Portanto, essa questão complexa e tormentosa da busca humana pela felicidade precisa ser reposta quando a gente se encontrar, especialmente com a juventude brasileira, mas com a juventude periférica do mundo. Nos auditórios de jovens espanhóis, por exemplo, as coisas são muito piores do que entre nós. O gosto de merda na boca da juventude espanhola é pior do que qualquer pior gosto de merda que nós estamos experimentando nas periferias do Brasil. Portanto, esse é um assunto do mundo, onde o Brasil também vive o problema, mas talvez o Brasil, por uma série de peculiaridades, possa ser o primeiro país do mundo que compreenda este assunto e tome revolucionariamente a iniciativa, com todos juntos, de mudar. O que eu estou querendo falar, sem querer ser filósofo, que eu também não sou dado às filosofias. Antigamente, e não é tão antigamente, eu tenho 61 anos de idade,
a minha geração buscava ser feliz, volto a dizer, às vezes a gente era consciente, outras vezes só ia tangendo a coisa, né? Mas se você tivesse um cabra olhando, fosse um laboratório, como é que essa geração aí está buscando ser feliz? Então a minha geração buscava ser feliz num ambiente subjetivo, espiritual. É bom que eu advirta em tempos, né, complexos, que eu não estou falando de religião. A religião é assunto de cada um e é bom para uns, não é bom para outros. Não vou falar de religião. Eu estou falando que a minha geração, que hoje eu tenho 61 anos, portanto é ontem, buscava ser feliz num ambiente subjetivo, espiritual. O que era isso? Eu era feliz se eu cometia uma poesia, se eu era romântico, se eu conseguia fazer, mesmo roubando energia na tomada do pai da pretendida, não é? Com aqueles gravadores, fazia serenata, em tempos que se podiam fazer serenata sem correr o risco de ser assaltado ou estuprada se for uma mulher. Buscávamos a felicidade na insurgência revolucionária, porque nós tínhamos um inimigo que parecia imbatível, muito fácil de identificar, o que não é mais o fato de vocês hoje. O inimigo era a ditadura. Nós atribuímos a ela todas as nossas frustrações. E isso era felicitante, a luta contra este inimigo, que nos coesionava. Olhe, pode acreditar, as coisas mais gostosas de viver eram as assembleias de estudantes, em que a gente discutia do sexo dos anjos, a subversão da família mononuclear em bases judaico-cristãs, passando pelo equívoco, né, da viagem lisérgica que nos libertaria dos limites psicofísicos do cérebro animal. E depois dessa discussão, onde nós considerávamos-nos capazes de subverter o mundo, a gente ia namorar, dançar, tomar uma moderadamente. Maconha aparecia aqui e ali, droga química nenhuma. Droga química nenhuma. A AIDS não tinha chegado, portanto a transa era livre. E veja, nós éramos felizes com todas as nossas frustrações, que são as mesmas. Não é? O que acontece da minha geração para hoje? E esmaga a geração do jovem do mundo, mas especialmente esmaga a geração do mundo periférico, da pobreza sul-americana, centro-americana, africana, dos migrantes e periféricos dos Estados Unidos, dos migrantes humilhados da Europa, enfim, de toda a periferia do mundo. O trânsito da busca da felicidade. Ninguém percebeu, mas em ridículos e breves 20 anos, 25, olhe lá, 30 nem se fale, que é nada sobre o tempo histórico, a busca da felicidade transitou na alma humana, dessa insurgência revolucionária, do amor romântico, da poesia, do ambiente espiritual, para o ambiente pragmático do consumismo. Então hoje, mesmo que eu não reflita sobre isso, ser feliz é quanto de uma expectativa de consumo dramaticamente maravilhosa, da qual eu tomo conhecimento por todos os buracos da cabeça, porque me atalham nos reclames dos outdoor, entram de repente no joguinho que eu estou fazendo, né, no telefone, não tem um minuto de sossego que não entre uma oferta de uma coisa absolutamente maravilhosa, e acessar isso, poder consumir isso, e se conseguir ou não consumir isso, dá hoje, modernamente, a dimensão da nossa felicidade. Ou seja, nós somos infelizes. Por regra, o gosto de merda generalizou-se. Ele está maior ou menor, conforme o tamanho da tragédia, mas a vida hoje é careta, a vida é sem graça, a vida é angustiante, a vida é frustrante, tanto mais para o jovem. Por quê? Porque a única coisa que está globalizada, nessa grande e mentirosa propaganda capitalista da globalização, a única coisa que está globalizada mesmo é a informação. De maneira que um jovem da Namíbia, lá na África, um jovem do Uruguai, na América do Sul, um jovem do Haiti, ferrado como está, nossos irmãos do país Haiti, um jovem da periferia norte-americana, um jovem chinês,
todos estão informados rigorosamente, em tempo real, do estado da arte, do nível ótimo dessa referência consumista do bom, bonito e barato, que eu alimentei, a propaganda alimenta a ilusão de que vai me responder se eu sou feliz ou não. Isso eu não estou falando de coisas assim opcionais, mas vamos para a caricatura. O que faz uma madame da aldeota pagar 75 mil reais por uma bolsa que cabe 2 litros, 1,5 litro de coisa dentro, não é? Se fosse feijão, se fosse farinha. O que faz uma madame pagar 75 mil reais por uma bolsa Louis Vuitton? Qual é a explicação disso? Ora, é exatamente na caricatura aquilo que eu estou dizendo. A cidadã foi orientada, e muitas vezes porque é pouco lida, porque não se espiritualizou quase em nada, porque virou uma materialista desde sempre, não foi educada para as coisas da compaixão, do amor à terra, do amor ao próximo. Estou falando tudo de vida real, nada de religião. Cada um tem a sua opção religiosa, exercita como quiser, com meu respeito. Mas eu estou falando da questão mundana mesmo. Então o que a madame quer quando ela dá 75 mil reais numa bolsa? Ela quer um símbolo de distinção. Ela quer ser feliz por ser reconhecida pela mundiça como a que pode, enquanto a mundiça não pode. Percebe? O que ela quer dizer é o seguinte: aí ó, eu tenho e tu não tem. Portanto, eu saio da massa, eu saio do anonimato. O primeiro número aqui da dança, eu achei tudo muito bom. Parabenizo aqui, né, o roteirista da dança, as mensagens. O que estava aqui? Todos os dançarinos estavam de máscara. O que eles estão querendo dizer com isso? Eu não sou ninguém, eu não tenho identidade mais. E a busca por identidade agora é de uma referência de consumo. E quem pode, compra, mas vai ser infeliz do mesmo jeito, porque na hora que a madame compra a bolsa de 75 mil reais, ela toma notícia da lancha, do iate. E aí ela não pode comprar o iate. Aquela que pode comprar a lancha, o iate, toma notícia do jato transatlântico. O caba entra aqui, sai acolá, né, pagando 70, 80, 90 mil reais entre Fortaleza e Brasília, só de gasolina. Aí quer. Quando toma notícia do jato, aí quer o outro jato que atravessa o Atlântico, que agora quer ir, não é mais para São Paulo, nem para Brasília, mas é para ir para Paris e tal, ser besta lá, né? Mostrar a mundiça parisiense, né, que eu posso e tu não pode. Não é isso. Se isso fosse simples assim, na caricatura, na casca, tudo bem. Mas eu estou falando de coisa mais complexa. Por exemplo, o Brasil tem 206 milhões de brasileiros. E hoje estão ligados com contratos de processamento de dados, 238 milhões de aparelhos celulares. Portanto, nós temos mais celular ligado do que gente no Brasil. E já descontando as crianças pequenas, não sei o que e tal. Então, veja bem, isso virou uma essencialidade. Se você tem o WhatsApp, você está no planeta. Se você não tem, como eu, você não está mais no planeta Terra, no WhatsApp. Eu tirei porque encheu o saco de tanto grupo sem pedir permissão, e eu gosto de responder às pessoas. E aí o que eu faço? 1 milhão de grupos e eu não dou conta de responder, deletei o WhatsApp, mas todo mundo diz, mas como? Você não tem o WhatsApp? Né? Pois é, eu me arrependo, eu vou voltar a ter o WhatsApp para voltar a pertencer ao planeta Terra. Então, mas isso tem a ver com coisa um pouquinho mais complicada. Lá na pequena e tenra adolescência, nós estamos aqui ocupados dos jovens hoje, o garoto é induzido, sem ninguém lhe consultar, a aportar os elementos simbólicos do êxito comunitário, social, do seu grupo, e por eles ter ou não ter, ele é aceito ou não aceito pelo seu grupo. O predileto das meninas, ou o predileto dos meninos no grupo para namorar, é quem está com o Tommy Hilfiger, é como é o nome de uma calça aí qualquer dessas, e o tênis Nike, ultra não sei das quantas, puxa não sei o que, tchan, né? Mas a renda do povo do planeta Terra
a renda do povo do nosso universo brasileiro, a renda do jovem, não dá conta de encarar este padrão. E aqui começa a contradição da infelicidade coletiva, que só tem um jeito de ser superada. E era isso que eu tinha vontade de conversar com vocês hoje. Primeiro, reconhecer isso, porque quem não entender a doença vai atirar com o remédio errado e às vezes piorar a doença. Então vamos ver o remédio errado, a pirataria, né? Você chega lá na Praça da Lagoinha, ou na, como é que chama hoje a feira ali do Aparangaba, para não dizer que é o... Não, mas não tinha um nome que era Robalto. Mudou, agora está mais sério. Então a feira da Aparangaba, você compra uma Louis Vuitton de primeira, made in Paraguai, por R$15. Então a pirataria é uma tentativa de aceitar a doença e botar um remédio errado, porque não vai ter o jatinho paraguaio, compreende? Não vai ter, o Xing Ling já está chegando, né? O celularzinho Xing Ling aí e tal, mas você não pode comer carne de porco sexta-feira com ele, que ele queima, né? Então, isto são os remédios errados. Então nós temos que entender o problema e começar a tratar o problema. Então a primeira dimensão pragmática, porque eu não sou um poeta, eu sou um operador da luta. A primeira providência é um esforço de mudar a decisão de aonde a gente busca ser feliz. Dividido em dois planos. Aqui já é um plano tático de luta. O primeiro plano, eu preciso domar e tornar consciente o meu ato de consumo. Eu não posso mais ser um abestado que compra o que os outros acham que eu devo comprar, porque eu não tenho dinheiro para isto. Portanto, na velha prática, que é a que manda hoje, o meu ato de consumo é dirigido por apenas uma pergunta: quanto custa? Simples assim, a renda é apertada, as coisas são tudo caras, eu preciso ter o tênis, a calça, a cueca, porque às vezes a gente precisa tirar a calça e a cueca vai ficar exposta também, tem que ter um Calvin Klein aqui, né? Ou como é que chama? Uma dessas coisas qualquer aí, que é desse tamanho, dourado, né, que é um negócio absurdo. Tá? Os caras estão vendendo status, não estão vendendo um pano para cobrir as partes, estão vendendo status, até na hora que o cara tirar as calças, né, para eventualmente, dando certo a conquista, um namorozinho, que também ninguém é de aço. Eu me lembro vagamente do que é que isso significa. Brincadeira, José, brincadeira. É porque tinha um cabo dormindo ali, eu precisava fazer uma piadinha para acordar. Então, repare bem, o primeiro ato agora, então, é tentar, e aí todo mundo pode ajudar aqui e agora, a si próprio e a todo mundo. Ao invés de fazer uma pergunta que me submete a esse sistema, essa engrenagem que vai me humilhar, vai transferir para sempre a minha vida para a infelicidade, para a frustração, para o meu rancor de estar aqui agora, para a minha negação das mediações da vida em comunidade, que é a política. A gente transfere todas essas frustrações para a política e nega, porque a política não tem resposta para isso. A política careta tradicional não tem resposta para isso. A política careta tradicional quer resolver essa contradição na porrada, na bala. O Brasil tem 760 mil pessoas aprisionadas. Isso é a terceira população prisional do planeta Terra. 2/3 disso quase jovens como vocês. Quase todos negros, quase todos pobres da periferia e quase todos presos, apanhados no laço de praticar mal essa relação entre uma ânsia de buscar felicidade do consumo sem renda e os escapes. Por exemplo, tomar a ilusão de traficar droga com pequenas quantidades, achando que aquilo não é nada demais, recebeu a diária do narcotraficante que não vive na favela, vive na aldeota, vive no Alphaville, e a polícia matando menino e menina, cada vez mais mulheres também estão entrando nisso, violentando uma tradição brasileira, porque o menininho quer, inclusive, para ajudar a família a ganhar uma diária de 50, 60 reais, que a vida real não está permitindo aos seus pais possuírem.
Se nós fizermos, ao invés de uma pergunta, quanto custa, que nos predispõe a essa engrenagem, nos torna dóceis cavalinhos para botar o cabresto, e substituirmos isso por 3 perguntas, a gente já começa a fazer uma revolução, não para o Brasil, mas para o planeta Terra. O ato de consumo sempre pedirá a primeira pergunta, que é a de hoje: quanto custa? Porque a vida é dura. A renda é apertada, nós podemos conversar sobre isso nas perguntas, mas o Brasil está parado. Desde os anos 80, o Brasil cresce 2% ao ano a riqueza e cresce quase a mesma coisa a população. De maneira que a riqueza por cabeça do Brasil está mais ou menos a mesma. Isso já seria ruim se essa riqueza fosse distribuída com um mínimo de justiça e decência, mas não é. No Brasil, nós temos a pior distribuição de renda do planeta Terra. 5 brasileiros, eu não estou exagerando, 1, 2, 3, 4, 5 brasileiros têm hoje fortuna equivalente às posses de 100 milhões de brasileiros mais pobres. E aí vocês vejam a tragédia. Então, fazer a pergunta quanto custa sempre será necessário. E aí uma velha esquerda que para de ler, que está zangada com razão, mas que não tem percepção estratégica, não politiza isso. E aí descola. Porque começa a pensar o seguinte, que eu vou proibir entrar a bolsa Louis Vuitton, eu vou proibir entrar o tênis da Nike, eu vou proibir entrar... E aí, doutor, não dá para fazer, porque no limite nós estamos falando de meio de diagnóstico médico. Nós estamos falando de química fina, dos remédios, nós estamos falando de microeletrônica, sei o que, nada mais funciona, desde a catraca eletrônica de um ônibus até o caixa automático, passando por... Enfim, tudo hoje depende de um padrão tecnológico que o Brasil esqueceu-se de desenvolver, e isso nos estabelece completamente dependentes do estrangeiro. Portanto, a primeira pergunta, quanto custa, vai ter que continuar fazendo. Mas eu estou propondo que a gente some mais 2 perguntas a cada coisa. Eu vou entrar na bodega, vou comprar um gole de cana, ou eu vou comprar um chiclete, ou vou entrar numa loja de roupa e vou comprar uma roupa. Vale para tudo. Segunda pergunta: a quem aproveita economicamente o meu ato de consumo? E aí você vai começar a reparar que o mundo está engabelando a periferia, o mundo rico, o mundo, as vanguardas econômicas, coadjuvadas pelas elites políticas e militares e tecnológicas do mundo, defendem a globalização. Ora, ok, então eu, em vez de comprar uma chinela de rabicho, feito do couro da vaca que morreu de tingui, no interior da Caucaia, aqui na frente, vocês não estão nem agora sabendo o que é que eu estou falando, né? Isso é a minha geração, e era bonito. Eu ganhava um trocado fazendo sandália de rabicho, cinto de couro como artesão, e isso era a moda entre nós, todo mundo gostava. No pé de uma moça fica absolutamente deslumbrante. Nós agora queremos uma sandália Arezzo. Como é o nome das outras? Eu não vou falar das marcas não, né? Porque senão eu vou esculhambar todas. Mas eu tenho que perguntar a quem aproveita economicamente o meu ato de consumo. E aí a resposta muitas vezes vai ser: eu estou pagando o emprego de um francês. Eu aqui no Mudubim estou pagando o emprego de um italiano. Eu aqui em Fortaleza estou pagando o emprego de um americano. Pelo descuido. Porque a propaganda diz que aquilo que é o bom, aquilo que é o bonito, aquilo que é o barato. Eu então só faço uma pergunta: o que é barato aí? É isso aqui. E aí o meu ato de consumo gera um emprego acolá. Eu preciso agregar na decisão de consumir a ideia de que eu preciso ajudar o meu comunitário. E ajudar o meu comunitário, ser solidário com a economia local. E aí você vai ter que comprar uma coisa um pouquinho mais malajambrada, não pode ser a estética globalizada, e um pouquinho, provavelmente, pelo menos no começo, mais caro. Mas vai compensar, porque você vai dizer de onde vem o emprego que dá o dinheiro para você comprar as coisas. Senão, você vai ficar obrigado, no quanto custa, a comprar coisas que são feitas fora, e nós não temos emprego, não temos salário, não temos como pagar essas coisas. Percebe? Isso é fácil de falar, mas é uma revolução. E há uma terceira pergunta óbvia, que a gente transformou numa coisa identitária, e não pode ser. As pessoas acham que eu tenho a crítica à agenda identitária. Tenho não. A agenda identitária, vocês sabem, essa coisa, a esquerda perdeu, a esquerda antiga, perdeu o vértice, perdeu o norte de como fazer recuperar a luta de classes,
como fazer o pobre ter oportunidade de crescer socialmente, como confrontar uma natureza de um capitalismo selvagem, hiperconcentrador de renda, agora especulativo, dramaticamente, porque dinheiro produzindo dinheiro, sem gerar um emprego, sem produzir um pão. E aí a gente não sabendo o que fazer mais, porque o velho Marx parece ter desmoralizado, o teorema do Lenin parece ter sumido do mapa com a queda da União Soviética, nós caímos com muita boa fé, por favor, eu estou falando mal, na agenda identitária. Então eu sou um defensor dos animais domésticos. Aqui em Fortaleza, aqui do Ceará, o deputado federal mais votado nem era ligado ao Bolsonaro, nem era ligado a mim e nem era ligado ao Haddad. Não era ligado a nenhum das grandes correntes que estavam discutindo o futuro do país. Simplesmente saiu correndo por fora, defendendo que a gente tem que tratar bem os animais. Evidentemente que eu também acho que nós temos que tratar bem os animais. Mas em que esta agenda identitária correta muda a relação de concentração de renda, de pobreza, de miséria, de privilégio, de injustiça, de desqualificação dos serviços básicos de educação, de saúde pública, de segurança pública, que são a verdadeira agenda do povo. Quer ver outra agenda identitária corretíssima, mas que é feita contra nós? Quando a gente fala ao povão pobre do Brasil e do mundo sobre emprego, desemprego, salário precário, aposentadoria ruim, serviços públicos desqualificados de transporte, de educação, de saúde, a esmagadora maioria, no Brasil 93% do povo é afim conosco. O assunto é esse daí mesmo, é o emprego, o assunto é esse mesmo, é o salário. Não, eu estou preocupado mesmo com a saúde, que funciona ou não funciona. Não, eu quero saber como é que meu filho vai ter uma educação para não passar o perrengue que eu estou passando. Aí o que é que faz a guerra híbrida? Tudo vindo de fora, do estrangeiro, e mete aqui dentro o seguinte: você é contra ou a favor do aborto? Passa 4 anos a rica fazendo aborto nas clínicas particulares, e ninguém dá a menor bola, e a pobre desesperada, sem qualquer assistência, fazendo aborto nas clínicas clandestinas, morrendo, chegando com hemorragia na rede do SUS. 4 anos passa, ninguém diz nada. Chega a eleição, qual é a sua opinião sobre o aborto? Como é que alguém pode ser a favor do aborto? O aborto é uma tragédia. A questão aqui não é se você é a favor ou contra, a questão é o seguinte: o que o Estado deve fazer diante da tragédia humana que é o aborto. Só que quando eu pego isso, aborto, sim, não, o cara é a favor, o cara é contra, o cara é a favor, eu boto todos os evangélicos para correr, eles que estão comigo na questão do emprego, do salário, da aposentadoria, da segurança pública, da educação, eles fogem de mim, porque eu agora estou falando uma coisa completamente justa, que é não criminalizar a tragédia de saúde pública, de emocional, familiar, afetiva, né, a violência que é para a cabeça de uma menina, sem assistência, sem cobertura nenhuma, para fazer um aborto. Aí você diz assim: droga, criminalizar ou não criminalizar? Isso é um assunto muito grave, ele está na agenda do mundo inteiro. Só que os neopentecostais, os católicos carismáticos e tal, não querem nem ouvir falar. Se você quiser fazer tudo por baixo dos panos, pode. Mas trazer para a luz do dia, para a gente discutir se está direito, a gente botar 400 mil jovens que não cometeram nenhuma violência, mas foram presos em flagrante, traficando minúsculas quantidades de droga, inclusive segregando parte maconha e parte dessas drogas químicas terríveis, oxi, crack e a cocaína, que é consumida pelos ricos. É essa a mesma resposta? A resposta correta é essa? Onde é que funciona? Qual é o melhor exemplo do planeta Terra? Aí a gente não pode nem abrir a conversa, porque natural e respeitavelmente as igrejas, certos grupos de opinião sanitária, etc, vem interdito. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então é o seguinte: ao invés da gente discutir o que interessa, isso é montado nos Estados Unidos, na Europa, eles trazem os assuntos que fazem com que os pobres se dividam, para que a estrutura de poder concentrada na mão da minoria poderosa e rica e entreguista ao estrangeiro, que aí o jogo é petróleo, meu irmão. O jogo é
a Embraer, que acabaram de entregar para os americanos. O jogo é a mineração, que estão querendo também entregar para os estrangeiros, etc. O jogo é a terra, que estão querendo vender. O território brasileiro, que é proibido por lei hoje, estão querendo mudar a lei para vender. A China vai comprar. Percebe? Então, a segunda pergunta, não é? A terceira pergunta agora tem que ser, para além de a quem aproveita o meu ato de consumo, para além de quanto custa, eu tenho que perguntar se o meu ato de consumo é amistoso com a terra, na origem e no rejeito. E aí, cada vez mais, se eu for comprar 1 quilo de tomate orgânico, ele vai custar um pouquinho mais caro. Por quê? Porque ele não ganhou escala ainda. Porque quando eu encho de veneno um jardim de tomate, uma plantação de tomate, não tem praga. Portanto, o tomate sai todinho, cheio do veneno, que vai dar câncer precoce nas nossas crianças, como está acontecendo. Quem quiser visitar, visita o Albert Seib, a quantidade de criança com câncer. Por quê? Porque a nossa decisão de consumo está orientada pelo quanto custa apenas. Eu tenho que perguntar também agora se o meu ato de consumo é amistoso com a terra. Não para trazer a identidade, a questão ambiental como identitária. Nós não podemos dizer que o meio ambientalista é um cara separado da briga. Então tem uma tragédia no Brasil. Um país não pode faltar energia. Aí tem uma turma que é encarregada de não deixar faltar energia. E essa turma é do mal, porque faz barragem, desloca gente, mexe com índio, desmata a floresta e tal. E aí tem a turma do bem, aspas, que é a favor do meio ambiente. E no Brasil as coisas estão assim. Essa turma é a do bem. Mas a questão não pode ser assim. A questão é perguntar para o cabra que faz a energia, como é que ele vai fazer energia sem agredir o meio ambiente? Ou pelo menos mitigando, atenuando, diminuindo o efeito e o impacto daquela providência. E para o ambientalista, eu tenho que dizer como é que eu sustento o meio ambiente sem deixar faltar energia a preço módico para que o homem e a mulher da periferia do Brasil possam pagar. Porque está ficando cara a conta de energia, justo num país que tem a matriz energética mais limpa e barata do mundo. Enfim, essa era a minha contribuição hoje, botar essa minhoca na cabeça de vocês, mas isso só não basta. Isso vai começar a resolver o problema. A outra grande tarefa, como eu lhes disse, é um esforço de reespiritualização da humanidade. Não estou falando de religião. Reespiritualizar significa trazer de volta o ser humano à ideia de que ser feliz não é a satisfação de um ato consumista. Ser feliz é a insurgência revolucionária que só a política permite que se faça para os grandes coletivos. Não existe um algoritmo que substitua a política. Não tem um supercomputador. Não tem, sabe, uma máquina automática que faz. E a grande canalice é pegar o mau exemplo, para o jovem, é pegar os maus exemplos, e no Brasil sobram, e a partir dos maus exemplos tirar para o jovem a generalização. Política? Isso é tudo bandido, tudo ladrão, tudo mentiroso. Só sabe prometer quando estão precisando de voto e ir embora e tal. Então, eu que sou jovem, bem intencionado, quero distância dessa imundície. O que acontece? O poder não admite vácuo. E se a grande parte mais nervosa, mais agressiva, mais reformista, mais revolucionária da sociedade, que está nas suas juventudes, abandona a linguagem da democracia, que é a política, e o poder não admite o vácuo, acontece isso que está aí. O líder do governo, Fernando Henrique, no Senado, foi um pilantra de Roraima chamado Romero Jucá. O líder do governo Lula, no Senado, foi um pilantra de Roraima chamado Romero Jucá. O líder do governo Dilma, no Senado, foi um pilantra de Roraima chamado Romero Jucá. O líder do governo golpista do canalha do Michel Temer foi um canalha de Roraima chamado Romero Jucá. E sabe quem o Bolsonaro escolheu para líder, porque o Romero Jucá perdeu a eleição? Um cara do PMDB de Pernambuco que responde por 5 inquéritos, apenas. Isto é porque nós deixamos. Isto é porque negamos a política, ou porque nos refugiamos nas agendas identitárias, no radicalismo de goela, porque o radicalismo de goela faz bem ao fígado. Isso é tudo bando de filho da puta. Quem é o mais agressivo aí, o mais intransigente,
O que parece mais contra tudo que está aí. Bolsonaro, vota. Aí o problema é o seguinte, quando você vai fazer uma cirurgia, eu duvido que você chame um açougueiro. Duvido. Se você tiver a opção seguinte, eu preciso fazer uma cirurgia aqui de apendicite, e o caba lá do Mercado São Sebastião, o seu Manel, ele corta um bife com uma finezazinha que é uma coisa perfeita. É com ele que eu vou. Nós, e não fomos nós nordestinos, sem querer ser bairrista, não fomos nós nordestinos, mal comparando, foi o que nós fizemos no Brasil. Mas é preciso que a gente tenha humildade, porque não dá para chamar 68% dos eleitores de São Paulo de fascista e de burro. Não dá para chamar 75% dos eleitores de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, de fascista e de burro. O problema aqui está do nosso lado. Está do lado da desunidão da esquerda, da falta de projeto, da falta de compreensão da verdadeira agenda do povo e especialmente da agenda do jovem. E aqui está a grande e definitiva tarefa: devolver ao jovem a espiritualidade. E isso quem faz é a política e a cultura. Portanto, o Centro Cuca, a Rede Cuca, que a Luiziane, em muito boa hora, vou fazer uma homenagem aqui à sua adversária e nossa adversária, que aqui a conversa é alta. Em muito boa hora, tomou a iniciativa de fazer, deixou a meio caminho, e o Roberto multiplicou por 3, vai fazer mais 3 agora, criou a rede, está multiplicando a população, mas isto daqui é o que tem que fazer. É a escola em tempo integral, é uma escola que não seja careta, é uma escola que seja capaz de fazer o aluno aprender a perguntar, a questionar criticamente tudo que está posto. Ora, que conversa é essa de eu mandar alguém para a escola para aprender que o Brasil foi descoberto por acaso por Pedro Álvares Cabral? Isso é mentira. É mentira. E hoje em dia, se a gente aceitar essa mentira, eu em casa ou numa lan house, no Zé Walter, no Planalto Pici, no Presidente Vargas, o lugar mais pobre de Fortaleza, tem uma lan house junto de uma casa de açaí e de uma manicure, né? E naturalmente de uma farmácia Pague Menos, que eu nunca vi tanto, né? Você tem a lan house, e eu entro na lan house assim, descoberta do Brasil, vídeos. Aí entra no Google, aí vem lá uma simulação, Pedro Álvares Cabral embarcando em Portugal, atravessando o mar, quanto tempo durou, uma simulação do clima na época, de noite como era, como é que ele se guiava, como é que ele viu a primeira vez, como era o barco, entra por aqui, entra no quarto dele, você virtualmente, hoje é possível ver tudo. Aí eu posso aprender isso em casa ou no lan house, me divertindo. Não, é a escola que eu ofereço ao brasileiro pobre, em pleno século XXI, é o miserável tomar banho, que já é uma coisa muito chata nessa idade, né? Para certa idade, penso que é chato demais, né? Eu envelheci, mas a juventude está aqui dentro, eu me lembro bem, né? Para tomar um ônibus, trocar de ônibus, correr os riscos, entrar numa escola para o professor, coitado, sem apetrecho, muito bem intencionado, que é quem ainda salva a lavoura, e para a lousa diz assim: quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, no dia 22 de abril de 1500, por acaso. Aí o aluno pentelho diz assim: professor, se foi em 1500 por acaso, por que em 1494, 6 anos antes, os portugueses e os espanhóis fizeram um acordo chamado Tratado de Tordesilhas, dividindo exatamente esse pedaço aí? Aí tem. Isso aí é enganação de político. E pode crer que é. Isso é a historiografia eurocêntrica que nos impõe essa empulhação oficial para poder fazer com que a escravidão... O Bolsonaro disse isso. Que os portugueses não foram buscar escravos não, que foram os escravos que vieram. E estavam ali desocupados, vai fazer o quê? Vai trabalhar debaixo de chibata. Hein? Ei, Preto? Preto Zezé, que está aqui, meu irmão, também quero cumprimentar. Vocês conhecem todo mundo do Preto Zezé? Esse cara merece que a gente conheça. Esse cara é um preto favelado de Fortaleza. Presidiu a Central Única das Favelas do Brasil. Pensa no caba bom. Esse cara ainda tem muito futuro aqui na nossa luta. Pronto, acabei, vamos conversar agora. Falei que sou o homem da cobra. Obrigado a todos pela atenção. Muito bom, muito bom. Bom, deixa eu fazer 2 registros aqui que eu me esqueci na minha fala inicial. Primeiro registro, o governador Camilo Santana era para estar aqui com a gente, mas antenado na agenda de juventude, infelizmente esse compromisso de hoje
acabou conflitando com outro compromisso. Ele está lá em Maranguape, inaugurando um centro de cearense de idiomas. Um dos projetos que ele iniciou, já são 12 no nosso estado, justamente baseado naquilo que o Ciro está colocando, dotando a nossa juventude das capacidades e habilidades e preparando eles para a luta política no século XXI, que é o domínio das linguagens. Aqui na Rede Cuca, você pode dominar várias linguagens, e uma linguagem importante hoje, fundamental, não é só falar o português, mas falar outras línguas, para que a gente possa dialogar com outros movimentos fora do Brasil. Segundo registro, Júlio Brise, que seguiu aqui, me seguiu. Vem cá, Júlio, só na Coordenadoria de Juventude, secretário de Juventude da Prefeitura. Parabéns pelo trabalho, por ter dado continuidade, por estar tão empolgado com a agenda de juventude. Bom, vou colocar aqui, vou pedir para o nosso prefeito Alberto Cláudio, nosso comentarista, aquele que vai debater com o nosso Ciro Gomes. Prefeito, quero colocar 3 questões importantes que o Ciro colocou, além das que você gostaria de falar. Mas o Ciro colocou aqui uma questão importante. Foi a transferência da nossa felicidade interior para um objeto externo, né? Ou seja, um objeto que captura essa felicidade, seja uma bolsa, um carro, etc. Então, essa transferência, ela nos produziu uma insatisfação permanente, ela nos produziu uma infelicidade permanente. Segundo ponto que o Ciro tocou aqui, fundamental e muito importante, é justamente a questão da luta por reconhecimento. Numa sociedade em que você deposita toda a felicidade num objeto, e você só é reconhecido se possuir esse objeto, como é que a gente constrói uma outra política capaz de reconhecer as pessoas? E a terceira agenda super importante que ele colocou, aqui no finalzinho, mas que perpassou toda a sua fala, é a agenda da luta política. É a gente entender melhor quais são os grandes desafios, quais são as políticas públicas. Prefeito, gostaria que você comentasse, dentre outras coisas, 3 pontos. Bom dia. Muito feliz de estar aqui hoje, celebrando com vocês 5 anos da Rede Cuca e participando também desse debate super rico, uma oportunidade privilegiada sempre de ouvir o nosso grande Ciro. Saudar muito rapidamente, já agradecendo pelo tempo dele em moderar esse debate, o Elcio, que é um velho e bom amigo, que já coordenou, iniciou essa Rede Cuca, e é um sociólogo que entende muito bem as relações de poder dessa cidade e a necessidade da gente produzir uma política que olhe e que haja de fato concretamente para as comunidades mais vulneráveis. Muito obrigado, Elcio, como também minha gratidão ao líder do meu partido, meu presidente André Figueiredo, também ao Eudoro Santana, ao presidente da Câmara Municipal, e em nome dele agradecer a presença de outros vereadores que estão aqui presentes, o Antônio Henrique, e o privilégio também poder citar e registrar aqui a todos os que fazem, servidores, gestores, professores, a Rede Cuca atual, agradecer a vocês pela dedicação, pelo amor, né, pela diferença que estão fazendo. Essa dança é só um retrato assim, muito simbólico e lindo do trabalho de transformação que vocês fazem aqui. O meu muito obrigado em nome do Júlio Brise a todos que fazem a Rede Cuca. E por fim, fazer a saudação da minha referência política, um cara extraordinário, maravilhoso, de uma mente especialíssima, mas não basta ser inteligente, tem que ter coragem de lutar, de tomar decisão e tem que ter condições de liderar. O Ciro tem tudo isso num pacote só, né? E é um privilégio sempre ouvi-lo, aprender com ele e estar perto dele. E eu queria, Ciro, antes de fazer aqui, respondendo às reflexões do Elcio, encaminhar aqui uma observação e uma reflexão também para o seu comentário, eu queria fazer um comentário sobre a Rede Cuca. Eu acompanhei muito de perto com o Elcio, à época, as obras desses 2 equipamentos, e a gente, quando está no processo de construção, a gente fica imaginando o que será disso após estar completamente pronto. Mas, honestamente, eu nunca imaginei ver tanto talento quanto eu vejo hoje surgindo e florescendo aqui, no coração da periferia da cidade. Eu fui campeão cearense de futebol de salão. Muita gente não vai acreditar, é claro, e eu entendo, são razões muito naturais. Mas fui, né? Eu tenho umas fotinhas guardadas para provar. Mas eu fui campeão naquela época e me recordo que todos os atletas que surgiam, à época, não só do futebol, em outras modalidades esportivas, que surgiam para se tornarem medalhistas nacionais, pan-americanos, eles partiam de clubes sociais. Se era pobre, da periferia, dava uma bolsa.
mas eram os clubes sociais que produziam os atletas da cidade. Hoje, sem nenhuma comparação, se somar tudo que os clubes sociais formam de atletas hoje, não dá perto do número de medalhistas nacionais, pan-americanos, sul-americanos e internacionais criados aqui na Rede Cuca. Hoje, nós temos bandas, comunicadores, dançarinos. Tem um dançarino maravilhoso que foi, não sei se chegou aí, foi convidado e contratado para ir para o Circo de Soleil, lá do Janguruçu. Então, esse aqui é um espaço de oportunidade, mas, sobretudo, de talento. A gente precisa dar oportunidade para que os talentos possam ser mostrados, possam ser burilados, possam ser melhorados. E algumas coisas novas a gente criou agora. Uma delas é uma bolsa, Ciro, agora, para o cara que está naquela fase do amador profissional. Um dançarino maravilhoso, que chegou uma hora que ele precisa dançar e treinar 8 horas por dia. Ou um medalhista olímpico como Márcio Araújo, que em alguma época da vida dele teve que treinar 8 horas para virar medalhista olímpico de vôlei de praia. Tem uma hora que para virar chave precisa de renda para se manter. E tem uma bolsa agora para atletas e artistas de alto rendimento, um edital específico agora esse ano, para dar a oportunidade disso virar um meio de vida. E outros que estão aqui olhando, saberem que também podem, né? Esse é só um exemplo. Vamos começar também agora o esporte de alto rendimento, como se faz ali no melhor clube do Rio de Janeiro. Nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, para acompanhar esse cara, essa menina que tem um puta talento, mas precisa de algo mais para voar mais longe. Aqui a gente começou também um edital de empreendedorismo, e esse é o futuro, galera. E a minha pergunta vai ser sobre isso. Qualquer ideia bacana, ou um pequeno negócio já dentro de casa, às vezes é um CD novo, outras vezes é um game, às vezes é uma sacada de um aplicativo bacana, algo que pode ser um negócio, tem um edital para poder pagar essa primeira ideia. É um crédito subsidiado para que os jovens sejam estimulados a empreender. Como também no Novos Cucas vai ter, nos 3 novos, uma área de coworking, a palavra bacana nova agora, né? Uma área de trabalho conjunto e uma área de formação e apoio às pequenas startups, esses novos negócios. Exatamente para que o melhor valor do talento juvenil, seja a criatividade da cultura e da arte, o talento do esporte, ou a oportunidade de criar o seu próprio negócio, possam ser valorizados dentro da Rede Cuca. Eu tenho uma filha que tem 7 anos, eu olhando para essas meninas aqui, lindas, dançando, ela estava no colégio, mas ela é muito tímida ainda. O que a mais velha tem de falante, ela tem de calada. Ela, depois de 1 ano de dança, a atitude dela mudou. Ela anda diferente, ela fala diferente. A autoestima, não estou falando de romantismo não, é de atitude, é de mente, é de espiritualizar a alma, como o Ciro falou. Ela tem 7 anos de vida, e ela é uma outra menina após 1 ano de dança. Conviver, ter disciplina, treinar, conseguir, ir para um palco, tudo isso mudou a vida dela muito mais do que o colégio. Você imagina uma menina, muitas vezes órfã do pai e da mãe, vítima de um estupro, de uma violência, de um assédio, que vem para cá, treina, tem a oportunidade de descobrir o seu talento, de se descobrir, vem para esse palco mostrar o seu talento, não tenho dúvida que a vida dela foi transformada. E é esse o papel da Rede Cuca, é descobrir talentos e transformar a vida das pessoas mais simples, os jovens, que precisam ser olhados com uma lupa, e a Rede Cuca expandida agora é para isso. Não estou aqui para fazer propaganda não, mas ontem a gente lançou um investimento de 250 milhões de reais, dinheiro do BID e dinheiro nosso, casado, não é bem casado não, porque é mais do BID do que nosso, para dizer a verdade, mas o financiamento da prefeitura, para investir só em juventude. São 3 cucas, novas areninhas, e uma pancada de novos editais, para poder a gente expandir o papel transformador dessa rede, numa cidade ainda pobre, violenta, cheia de dramas sociais como é a nossa. Mas, Ciro, eu vou tentar responder as perguntas do Elcio, endereçando aqui uma reflexão. Eu tive o privilégio de bater um papo muito rápido com o Ciro há 2 noites atrás, e falamos um pouco sobre algo que parece distante, mas já está acontecendo. Não é mais nem iminente, já é real,
e a velocidade disso é assim, estrondosa. Isso já está mudando a vida de muita gente e vai mudar muito mais em 5, 10, as perspectivas aí dos pensadores, futurólogos, é que em 2050 o nosso mundo vai ser outro. E a base disso é uma mudança tecnológica, chamada inteligência artificial. Por muito tempo, né, a gente imaginou que as máquinas, os computadores, iam mudar a forma de trabalhar e arrancar e tirar emprego do povo, porque a automação, a repetição, a atividade física, motora do homem, podia ser substituída pela máquina. Felizmente, a economia foi criando outros caminhos, principalmente porque as indústrias geraram aí, no seu entorno, uma puta economia de serviço, de comércio. E essa mão de obra foi absorvida pelo serviço e pelo comércio. Mas agora, tem outra dimensão, e essa super-humana, que está sendo substituída, que é a cognição, que é a cabeça, que é ler, que é interpretar, que é reagir à emoção. Esses robôs, esses algoritmos de inteligência artificial já estão substituindo o trabalho. Aqui em Fortaleza, Ciro, a maior geradora de empregos até 4 anos atrás era a Contax, uma empresa de call center. Liga, tira a dúvida, anota a reclamação, dá a resposta, acabou, está se acabando. Estão fazendo tudo por inteligência artificial. O maior hospital privado, um dos maiores hospitais privados de Fortaleza, tirou agora essa semana vários especialistas do plantão para substituir isso por telemedicina. E está acontecendo em várias atividades do mundo. Quem não tiver treinado para esse novo mundo, vai ficar sem oportunidade de poder se incluir, de se ocupar, né, de ser útil à sociedade. Há uma geração aí, com grande risco, da minha idade, um pouco mais velha do que eu, treinado de um jeito, formado a partir de uma premissa que é preciso se especializar, ter um conhecimento técnico super especializado numa área importante da sociedade. Esse tipo de profissional vai ser cada vez menos demandado. Você ter um conhecimento transversal, ser criativo, se adaptar, ser flexível, ser capaz de criar, de empreender, ter um conhecimento universal, respeitar e cultuar as artes, uma série de novas virtudes vão ser muito mais importantes do que a formação assim, formal, o conhecimento formal, o diploma. E tudo isso meio que tem a ver com o que acontece aqui, Ciro, que é valorizar o talento, a criatividade, uma formação humanística transversal. Estou falando isso porque isso vai ter uma repercussão na ética da vida em sociedade. Se nós não nos preocuparmos na política e nos anteciparmos a isso, haverá o risco do Estado ter que olhar para milhares, no caso milhões de desempregados que o Estado não antecipou. Milhões de pessoas serão irrelevantes ao sistema, porque não houve uma preocupação de se antecipar a esse fenômeno. Eu queria fazer essa reflexão e queria saber o que é que você pensa sobre isso e como é que a política da ponta, do município, do estado, e como a política de um país pode se antecipar às consequências trágicas e dramáticas do sucesso e do inevitável êxito da tecnologia em substituição ao capital humano do trabalho. Isso é assunto para a gente pensar juntos, porque não tem resposta pronta, porque, eu digo a vocês, é a maior perplexidade do mundo desenvolvido. E é coisa prática da gente entender. A Apple, que produz o iPhone, ou a empresa Google, que é o sabe tudo, você, né, qualquer coisa você entra na Google e pergunta, ficam na Califórnia, um lugar que eles chamam de Vale do Silício. E aí eu vinha conversando com o Roberto, dentro dos 4 quilômetros quadrados, onde está a Google e a Apple, tem um conjunto de economias tradicionais. Por exemplo, uma lanchonete, um restaurante, né? Uma farmácia e tal. Quando o cara sai da Google e encontra um mexicano, migrante, ou um brasileiro, migrante, trabalhando numa dessas coisas, são dois seres que talvez no futuro
a biologia evolucionária vai dizer que é uma radical transformação de espécie. Tamanha violência. Esse que vem do Google não sabe mais o que é jornada de trabalho. Ele não tem que entrar 7 horas e sair 18 horas. Ele não tem salário fixo. Ele ganha para criar, para inovar. E quando você entra na Google, você não acredita que você está entrando numa empresa. Você acha que está entrando num centro de lazer. É mesa de ping-pong, é rede. Por quê? Porque fica lá a meninada, conversando fiado, deitado na rede, jogando videogame, para poder ter um ambiente onde ele vai ter, tive uma ideia. Aí essa ideia vira um aplicativo, e esse aplicativo, que custa R$50 fazer, em 6 meses vale $1 bilhão. E esse cidadão sai e vai para o restaurante e é atendido por um garçom e por um cozinheiro mexicano, que está tendo, pela violenta migração, para a super oferta de mão de obra de menor qualificação e de menor exigência, os salários depreciados, a chibata de jornada de trabalho de 12 horas, de 14 horas, como estão querendo imitar aqui no Brasil, sem que a gente tenha essa realidade alternativa. Portanto, ajudar a pensar sobre isso é a primeira grande tarefa, e só quem faz isso é a política. Produzir os valores, sim, os intelectuais, a universidade, os artistas. Porque qual é o papel do artista? O papel do artista, mesmo que seja numa dança, no simbólico, é contestar o que está posto. E o que está posto não nos serve mais. Nosso Belchior já dizia, o passado é uma roupa velha que já não nos serve mais. E agora piorou, não é mais o passado, é o presente não nos serve mais. E aí como escapulir disso? Primeiro, isso é um grande esforço de formação de consciência. Política, projeto. Segundo, você tem alguns escapes aonde isso pode ser atenuado. Todos esses escapes exigem alta qualificação. Não significa necessariamente uma escola chata, 8 anos, 9 anos de escola não sei o quê, 10 anos de escola não sei o quê e tal. Mas tem que ser uma escola radicalmente diferente da escola tradicional. Eu já pontuei isso, mas vou repetir para vocês. Vocês têm que tensionar nas escolas isso, porque informação antes era a tarefa da educação. Então, qual era o bom professor? O bom professor é o que entrava, bom dia, hoje nós vamos estudar a química orgânica. Então, química orgânica, vocês sabem, é aquela química que envolve o carbono, que é uma dos tijolos-chave da vida, e o carbono é um átomo que não anda só. Ele tem uma eletrosfera incompleta, negativa e positiva, e, portanto, ele pede associação com outras coisas. Quando ele se associa em cadeias de hidrogênio, ele vai formando os compostos orgânicos. Se for só um, é o metano. Se for só 2, é o etano. Mas aí a cadeia é duplicada, porque tira aqui, porque é uma reação e tal. Andei estudando, que vocês estão pensando o quê? Né? Mas andei estudando do jeito que eu gostaria que todo mundo pudesse estudar hoje, e eu estudei na escola pública. Isto daqui, que avaliava o bom professor, correspondia a uma avaliação também antiga e ultrapassada do aluno. O que ainda é muito extensamente, o bom aluno. O bom aluno é aquele que, sob estresse, proibido de consultar os livros e o Google, consegue reproduzir, sob estresse, sozinho, se conversar com um colega, está cometendo um ilícito. E aqui tem uma dimensão ética que, se a regra é essa, não se pode pescar. Mas isto tudo hoje é puro lixo. O bom aluno não é o que sabe responder. O bom professor não é o que sabe informar. Olha aqui o que eu estou dizendo. O bom professor é o que consegue ensinar o aluno a perguntar. E o bom aluno é o que aprende a perguntar e, portanto, associar informações que já existem e, ao associá-las, criar uma informação nova, inovar.
Isto, Roberto, é a pedagogia que prepara o empreendedor do futuro. Mas isso não está pendurado no céu, não. Vamos pegar aqui. Onde é que o grandão perde para o pequeno? Que é muito raro. O grandão, na economia, perder para o pequeno é quase impossível. Mas vamos lá. Qual é a vantagem do grandão? O grandão, porque ele tem tal quantidade de juro mais barato e tal, ele vende o bom, bonito e barato, que a gente estava conversando. Ok, isso é o bom, bonito e barato, eu vou fazer só uma pergunta, eu vou optar por ele, vou gerar emprego acolá. Porém, qual é o defeito do grandão? Para ele ser bom, bonito e barato, ele tem que ser estandartizado. Ele tem que ser tudo igual. Ele tem que fazer milhões de peças iguais e convencer todo mundo a aderir a essas peças iguais. Se vocês repararem, comecem a olhar na televisão e entrem no Netflix, etc., e vejam o seguinte: um filme no Japão, um filme na Índia, um filme na África, um filme urbano, nesses lugares, está todo mundo vestindo igual a nós. Se vocês repararem. Porque essa é a vantagem do grandão. Como é que o pequeno vence isso daí? É um conceito que não tem o correspondente em português ainda. Chama Customer Driven Production. Vou explicar o que é. O sapato da Arezzo é bom. Então é muito sapato, fica mais barato, vende a marca, fica mais caro. Aí, Mundi, se eu posso, tu não pode, aquele papo que nós conversamos antes. Mas você tem que enfiar o pé lá, e se tiver o dedão mais malajambrado, ferrou, vai dar calo. Se tiver o pé esquerdo maior do que o direito, vai dar bode. Se tiver o pé, como é muito normal, né, um número do meio, as mulheres são 36, 37. Mas se for 37,5, se for 36,5, não tem. Porque já começa então. Então, se alguém aqui no Mudubim estabelecer com design, né, tem a ver todo com agregação de valor, design, não sei o que, uma pequena fábrica de calçados, que vai ser guiada não pela demanda do que está procurando mais coisas, mas pela demanda daquele que quer um sapato para mim. Então eu vou fazer o seu sapato, que não vai ter igual para ninguém. Então você vem aqui e me dá o pé louro, bota aqui, o pé direito é maior um pouquinho, o meu sapato vai ser maior um pouquinho. O esquerdo é menor um pouquinho, o dedão é um pouquinho mais fora do lugar, vou fazer o desenho, este bate o grandão. Portanto, há todo um universo de empreendedorismo, mesmo a partir de uma bobagem tradicional como indústria calçadista, em onde se a gente se livrar das interdições, de ser empregado de uma coisa, virar empreendedor desta coisa. E aí, a produção dirigida, isso vale para serviço também. Vale para serviço. Você descobrir quantos serviços existem que são mais caros, são mais demorados e tal, mas que você pode dirigir. Então tem o iFood, entrega na cidade toda, global e tal, mas e se eu fizer o iFood do Mudubim? E eu ofereço uma taxa de desconto menor, e ofereço uma alternativa mais rápida, e ofereço um tratamento personalizado, que eu vou oferecer o seguinte: você vai pedir uma tilápia com açúcar. Sabe lá, deve ter no Mudubim 1 milhão de pessoas, 500 mil pessoas, alguém que gosta de tilápia não salgada, doce. Esse cara não vai encontrar isso em canto nenhum. Mas se eu tiver uma coisa, Customer Driven Production, ou seja, eu estou interessado em fazer o bem ao serviço que você, meu consumidor, eu fidelizo você e saio dessa coisa. Para dar um exemplo prático, na base. Depois, você tem algumas outras questões. E aí eu te saúdo porque isto é inovador. Não pense que os americanos são o que são, porque eles são pessoas melhores do que nós. Não são. Na virada do século XVIII para o XIX, o Brasil era mais ou menos tão rico quanto os americanos. Na virada do século XVIII para o XIX. Quase tão rico quanto os americanos. Na virada do século XIX para o século XX, nós éramos 70% dos americanos. E, de repente, no século XX, nós estamos levando uma pisa grande. Tal. Eles não são melhores do que nós. Eles apenas acertaram a mão nessa coisa da aposta na formação de mão de obra, na inovação, e eles não têm discussão ideológica estúpida. Eles são pragmáticos.
Então, por exemplo, eles são o campeão econômico do mundo, por quê? Porque eles são a locomotiva tecnológica do mundo. E quem paga isso é o governo. Eles falam para destruir o Estado, para reduzir o Estado à dimensão mínima, os babaca, para pagar de pouco lido, repetem tudo isso aqui. E nunca houve progresso humano sem o Estado estar por detrás, pelo menos do domínio tecnológico de ponta. E o Brasil tem como consertar isso, que é a danada da política, que faz ou deixa de fazer. Depois eles têm, que eu termino, que eu estou me apaixonando pelo auditório, mecanismos de financiamento. Nesse auditório aqui, cada jovem brasileiro, se for média, como deve ser média do Brasil, cada cabeça um pulso empreendedor. O Banco Mundial destaca o Brasil como o país de maior pulso empreendedor do mundo. Então, aposto que se eu perguntar, esse aqui tem a ideia de botar uma lanchonete, aquele tem a ideia de botar um não sei o quê, aquele tem a ideia de botar um quê, o outro quer fazer não sei o quê, mas morre aonde? Em vários lugares. O primeiro é o financiamento. Cadê a grana? Porque a única grana que existe no Brasil é o empréstimo, que é mais caro do que qualquer lucro que você queira fazer, tanto mais se você está começando. E para começar, exige garantia, que é tudo que o jovem não tem. Pô, o jovem não tem porra nenhuma. Vai chegar, então me empresta aí R$1.000, o cara diz assim, qual é a garantia do meu patrão? Minha palavra. A sua palavra aqui não vale nada. Então, você criar um mecanismo, não é, de financiamento não creditício, que eu chamo em inglês de venture capital, em que o Estado se associa, ou fundo de venture capital, se associa com a ideia inovadora, que se funcionar, o Estado ganha uma parte do lucro. Se não funcionar, o mico é do Estado. Só que é o seguinte, a Apple foi fundada assim, a Google foi fundada assim, o Yahoo foi fundado assim, o Netflix foi fundado assim. Então o cara acerta a mão na Apple e erra em 100, ele perde o 100 e na Apple que acertou, ele ganha 10.000 para o lugar do 100 que ele micou. Desde que haja o mecanismo e tal. Compras governamentais. É um conceito de poupança. Então, se você olhar, nenhum jovem aqui tem ideia de por onde começar. Quem é que vai comprar minhas coisas? Qual é a tradição do empreendedorismo? Eu boto o meu negócio, cheio de amor para dar, né? Uma casa de açaí, tal, boto a casa de açaí, abro, meus primos vêm lá, o pastor vem, a pessoa, tal, e vamos esperar o freguês, né? Não, rapaz, eu já compro ali na esquina. Só o que falta em Fortaleza agora é casa de açaí e farmácia. Essa piadinha eu já tinha feito. Né? Então, não funciona assim, mais modernamente. Hoje, o que funciona é você tentar fragmentar a demanda, localizar demandas fixas, regulares, setor privado ou público. E tentar produzir uma concorrência mais eficiente. Então vamos lá. A Prefeitura de Fortaleza está fazendo milhares de casas, de apartamentos, do programa Minha Casa Minha Vida, etc, etc. Naturalmente, ela vai comprar as privadas, as PIAs, por uma licitação convencional. Eu preciso de 10.000 privadas. Preciso de 10.000 privadas. Aí uma grande indústria de privada, de São Paulo, tal, vai bancar, e vai cantar, e vai ganhar, e vai levar. E eu estou pagando com dinheiro de povo do Fortaleza, pagando uma privada que vai gerar um emprego em São Paulo, quiçá na China. Eu posso perfeitamente, aí você tem que inovar institucionalmente, tem que alterar leis, tem que negociar com esses tribunais de conta que vivem corrompidos para proteger, a pretexto de moralidade, proteger interesses econômicos subalternos, mas eu posso dizer o seguinte, eu vou dar preferência, estabelecido um padrão de eficiência, de qualidade, eu vou dar eficiência, vou dar preferência para comprar as privadas, isso eu já fiz em Fortaleza quando fui prefeito, as privadas dos conjuntos habitacionais feitas aqui. E aí pego grupos, ou individuais, ou grupos de empreendedores, vamos lá, um monte de operários serventes da construção civil, que já sabe mexer ali no negócio, e morre ali. E esse é o destino do cara. Pô, vem cá. Junta todo mundo, vocês agora vão ser industriais de privada. E vocês não vão correr atrás de vender privada, senão depois. Por agora, eu tenho aqui um padrão, vou ensinar vocês a fazer. Isso tem que sair mais barato, porque não tem encargos
sociais, não tem o frete que vem de São Paulo. Imagina, um caminhão de privada para vir de São Paulo, isso é uma fortuna. Vou fazer aqui mesmo no Mudubim, os materiais e tal, só não sei o que e tal, o acabamento é assim, testa, faz, e aí você tem um dirigismo, né, que distorce positivamente o mercado, onde eu aposto que comprará mais barato, e ao invés de esvair uma renda que é nossa, segrega essa renda aqui. Só para dar exemplos práticos de como furar essas coisas. Nosso deputado federal, André Figueiredo, quer fazer um questionamento aí, uma pergunta, um comentário sobre as palavras do nosso presidente Ciro. Bem, pessoal, boa tarde. Bem rapidinho, porque já são 12h15, mas eu não poderia deixar aqui também de parabenizar a Rede Cuca pelos 5 anos de um grande trabalho. Eu que tive a honra de ser secretário de Esporte e Juventude, o primeiro do Ceará, 16 anos atrás, e sempre tivemos a vontade de termos políticas públicas de juventude integradas, numa intersetorialidade, dentre os órgãos de gestão governamental, mas num equipamento que pudesse representar isso tudo, e com certeza os Cucas que o prefeito Roberto Cláudio tem construído e a visão que ele tem de políticas de juventude certamente possibilita que a gente tenha aqui a continuidade do trabalho do Elcio na figura do Júlio Brise, mas ao lado do Júlio Brise, pessoas como a Jéssica, né, que certamente engrandecem bastante o trabalho de vocês. Né? Saudar meu amigo presidente da Câmara, Antônio Henrique, que é aqui também da região, e dizer para o Ciro falou algumas questões aqui relacionadas à oportunidade e à política. Queria dar só um toquinho em ciência e tecnologia. Eu tive a honra de ser ministro das comunicações e me indigna a gente ver que de 2010 a 2018, em valores corrigidos, o orçamento para as pesquisas, ciência e tecnologia do nosso país caiu pela metade. Caiu pela metade de 2010 a 2018. E se a gente vê a participação da indústria no PIB, que dos anos 80 para cá caiu de 21% para 12%, as indústrias com maior qualificação tecnológica caíram de 10% para 5,8%, ou seja, um decréscimo de 42% em relação aos anos 80. Aqui a gente conseguiu, e com muito pouco se consegue fazer, o Roberto Cláudio junto com o Júlio foram até a gente conseguiu recursos, e o pessoal da City Nova foi imprescindível para isso, o professor Cláudio Ricardo, Walter Nilo, de conseguirmos as ilhas digitais, Ciro, que aqui tem sido um laboratório interessante para que as pessoas possam se iniciar no mundo da robótica, no mundo, enfim, que é o futuro do nosso país. O nosso país não pode ser uma república de bananas, muito menos de laranjas. Né? O nosso país tem que ser o país do futuro, e fica difícil a gente acreditar no futuro quando a gente vê o presidente aí que está lá fazendo besteira em cima de besteira, dizendo que vai para a UDN, que era um partido que existia na década de 50. A gente vê o Floriano Peixoto sendo agora ministro, né? A gente vê aí os novos empregos dizendo que não precisam ter direitos trabalhistas. Daqui a pouco vão dizer, olha, porque o presidente já disse, é melhor emprego ou é direito? Né? Aí para uma juventude que está desalentada vai dizer, é emprego. Daqui a pouco, quando faltar comida, vai trocar o trabalho dele por um prato de comida, ou seja, revogação da Lei Áurea. Esse é o país do futuro que a gente talvez vivencie nos próximos anos, mas estamos lá para resistir. Mas eu queria perguntar ao Ciro, né, e ele teve vários momentos, mundo afora, experiências onde ele teve condições de conversar com pessoas como vocês. Pessoas como vocês, alguns que se destacaram no esporte, que tiveram a inclusão através do esporte, a sua maneira de se emancipar, como foi aqui o Márcio, como foi a Tita Tavares, outros na cultura, na dança, na arte, outros no empreendedorismo, mas tem uma pessoa especial, que eu tenho a honra de estar ao lado dela em Brasília, mas que é uma jovem, e que numa palestra do Ciro ela despertou para um caminho para mudar o nosso país, e em breve vocês vão ouvir falar muito no nome dela. Eu queria saber do Ciro justamente, Ciro, qual o caminho, você que me deu a oportunidade, tinha 27 anos, era pirralho, e já me colocou numa função quando ele era governador do estado, né? Mas eu queria saber qual o caminho para a juventude que está aqui. Dentre outros, a política é um caminho que realmente possibilite o Brasil e o mundo sair dessa situação que está aí? Como em tudo na vida,
Como em tudo na vida, André, você tem o varejo e o atacado. Quer dizer, no varejo, nosso povo tem uma vocação solidária, que é um traço cultural nosso. Está se dissipando porque a violência, a competição estão ficando muito agressivas, né? Então, o pobre já está violentando o pobre em matéria de marginalidade, e o policial pobre está matando o seu colega pobre a serviço de um Estado hostil, e isso está esmagando esse traço da nossa cultura, que é um traço solidarista, tanto mais no Nordeste. Não por acaso a gente está começando a votar muito pesadamente diferente do resto do Brasil. Isso é um legado maravilhoso da cultura indígena, em que as pessoas se sentem numa família ou numa tribo, meio que parceiras umas das outras e corresponsáveis pela vida das outras. Então, a previdência social numa tribo indígena, que é a nossa origem mais pesada no Ceará, é a tribo. Então, não tem a lógica de acumulação, e o índio ficou idoso, a tribo cuida dele. Exatamente do mesmo jeito que todos os membros ativos da tribo fazem. Do seu ponto de vista, ele não vai mais pescar, não vai mais caçar, vai repousar, vai ajudar as crianças, vai passar a sua experiência, dão valores aos anciões, mas a tribo, se tiver pescado com eficiência, reparte para todos os idosos a mesma coisa que tem para os ativos, né? Nós estamos estressando e violentando tudo isso para copiar instituições americanas, instituições que não guardam nenhuma relação conosco. Apesar disso, ainda há muita solidariedade na dimensão individual, familiar e de grupo e comunitária. Fortaleza, apesar de estar esgarçando pesadamente pela violência o tecido social, ainda tem isso. Porém, André e meus jovens e queridos companheiros, para resolver problema estrutural de sociedade, não tem dois caminhos, só tem um: a peste da política. Isso quer dizer se filiar a um partido? Não necessariamente. Nas últimas eleições francesas, isso é um fenômeno novo, os 6 primeiros candidatos a presidente da República não pertenciam a partidos, pertenciam a movimentos, e eram quase como que um disfarce para dizer: olha, eu não sou de partido nenhum, porque a estrutura partido político, lá como cá, aqui menos um pouco, está muito desmoralizada, pela imensa distância entre o que falam e o que fazem. Basta ver aí o discurso moralista do Bolsonaro, quando vai para o poder, 45 dias é laranja para todo lado, é filho envolvido em catrevagem de todo tipo, é a madame recebendo cheque e tal, porque a vida não é assim. A vida não é assim. Nós somos pessoas falhas, todos nós somos vulneráveis ao erro. O que nós temos que fazer é aumentar os controles sociais sobre aqueles que estão sob responsabilidade pública. Isso também não é poesia, é assim: por que um prefeito, um deputado, tem que ter sigilo bancário e fiscal? Quem tem que ter sigilo bancário e fiscal é o povo. Por quê? Porque não tem nada que qualquer do povo tenha que estar dando satisfação de gastar um cartão de crédito num motel, essas coisas e tal, porque isso é vida privada, né? Sendo solteiro, naturalmente, é o que eu estou falando aqui, né? Agora, um político, ele faz uma opção de fazer uma representação e de cuidar de dinheiro do povo. Portanto, ele tem que abrir mão de certas franquias durante o mandato. Não precisa ser divulgado para má interpretação, mas tem que depositar ali, sob sigilo judiciário, depositar esse sigilo e não ter muita regra para abrir, só para dar exemplos práticos. Mas fora da política não tem saída. Não tem saída. A gente não percebe, mas assim, o preço do feijão, da passagem de ônibus, a qualidade da escola, o jeito que funciona ou não funciona o posto de saúde, e o que mais vocês me perguntarem, eu demonstrarei com 3 passos, no máximo, que é a política que define. E aí nós temos, diante desse fenômeno, 2 atitudes: ver a contradição, porque a política não é obra de anjo, a política é obra de gente, como nós, e deveria ser cada vez mais gente como nós. E eu sei que quando eu falo isso, até estou parecendo para muitos de vocês, com razão, estranho. Nós o quê, cara pálida? Sim, mas eu, Ciro Gomes,
nasci filho de 2 funcionários públicos em Sobral, estudei na escola pública quase toda a minha vida escolar. Tem colega meu que já morreu em prisão, tem colega meu que é servente de pedreiro já com a minha idade e tal, e eu tive as oportunidades, não é? Pelo estudo, vim para Fortaleza, morar numa pensão. Aqui eu frequentava, aqui não era os bares da Aldeota, não, era o Senadorzão, lá na Senador Alencar, não é? A parte de baixo, né? Só os mais velhos sabem o que é isso, né? Era o beco lá na Leste-Oeste e tal, porque não tinha grana. Fiz artesanato para completar e tal, e eu tenho muito orgulho disso. E aí, eu muito rapidamente tive oportunidades, e eu abri mão. Por exemplo, eu teria direito à pensão. Eu vou recuperar isso, porque eu vou esculhambar a reforma da Previdência do Bolsonaro. Vou esculhambar para valer. Isso sem me recusar a dialogar. Se quiser conversar, nós temos uma proposta, podemos ajudar, não vamos fazer, nós somos adeptos do quanto pior, melhor, mas essa que está apresentada aí não dá para nós. Então, repare, eu, como ex-deputado, ex-prefeito, ex-governador, isso aos 36 anos, tinha direito a 3 aposentadorias, que dariam hoje para mim R$86 mil por mês. Eu falo pouco sobre isso, mas eu nunca aceitei receber um centavo, não é agora não, desde a época. E eu não tenho empresa. Meu amigo Tasso Gereissati é rico, né? Mas eu e o Roberto não temos empresa de nada, vivo bem. É uma palestra dessa aqui, eu faço por aí afora, eu cobro 25, 30 mil reais. Aqui, naturalmente, eu não cobro, eu deveria pagar para ter o direito de estar aqui, né? Como vocês estão vendo, eu estou falando que só o homem da cobra. Mas o Bolsonaro, porque eu quero citar isso, porque a melhor coisa para negar os defeitos da política não é a conversa, é exemplo. O Bolsonaro se aposentou como doido aos 33 anos no Exército. Entra no Google. O Bolsonaro é capitão do Exército reformado aos 33 anos de idade, porque queria soltar uma bomba no sistema de água e esgoto do Rio de Janeiro, não para mudar a vida do povo, mas para melhorar o salário dele próprio e dos colegas. Está no Google, é só olhar lá. O Bolsonaro se aposentou como deputado, e o Bolsonaro está recebendo o salário de presidente. A soma dessas três, ele está recebendo hoje R$ 63.400 por mês. Desde os 33 anos, ele recebe 12 mil como capitão reformado do Exército. Porra, e mandar para um idoso de 70 anos um benefício de prestação continuada de R$ 400, que é um salário hoje que já não dá porcamente nem para pagar os remédios, e eu sei porque eu estou começando a ficar preocupado que eu estou indo para lá, está aparecendo umas dor na junta, né? Então eu estou mais preocupado com isso. Então, André, terminando aqui, a política e somente a política é quem tem a força de mudar estruturas. Ela pode ser feita de qualquer jeito, Você pode, por exemplo, assumir uma causa identitária. São todas muito justas, mas, por favor, ao assumir a defesa do feminismo, do meio ambiente, da questão da negritude, dos preconceitos terríveis que há contra, não esqueçam da velha luta do pobre contra a opulência, contra o privilégio. Porque essa é a questão. Muito bom, Ciro.